Salve, salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 4 horas da tarde, boa tarde, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Vamos resenhar, né? O Thiagão tá aqui para trocar uma ideia com vocês sobre o melhor assunto do mundo. É isso, final de novembro, dia 30, amanhã já é dia 1º de dezembro e o coração já fica daquele jeito, né? Ainda bem que o Vasco conseguiu vencer o Internacional, 5-1, Baldasso tá chorando, correram atrás lá do aposentado Abel Braga para tentar salvar eles. O Vasco tem mais 2 partidas no Campeonato Brasileiro, Mirassol, Atlético Mineiro e depois, no dia 11, eu não preciso nem comentar, né, família? Mas vamos lá, vamos resenhar, né, falar um pouco aqui do Campeonato Brasileiro. O Vasco está se preparando, né, no dia de hoje. Na verdade, já deve ter até acabado o treinamento. Um sol desse, uma lua dessa, hein, família? Hoje aqui no Rio de Janeiro tá daquele jeito. A galera correu numa lua. Família vascaína, claro, visando o confronto contra o Mirassol. Já vamos falar um pouco também desse confronto. E eu quero trazer aqui um corte que eu estava acompanhando hoje lá da Super Rádio Tupi, do Canhotinha e também do o Aranha, né, falando sobre a vitória do Vasco, repercutindo os 5-1 e já projetando, claro, o confronto contra o Fluminense, quem é o favorito e tudo mais. Resolvi trazer esse corte para a gente debater um pouco aqui. Também, família vascaína, o Thiagão aparecer aqui para você nessa tarde de domingão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E família, o último dia, né? Hoje, como eu disse, dia 30, para você aproveitar todas as promoções da Golcase, Go Black, tá aqui, ó, a nossa capinha personalizada, bonezinho e tal, bandeira, e o Thiagão, é isso. Tem a nossa garrafa Fresh. Família, essa daqui é show de bola, assim como o copo Vibe, que ainda está na promoção. Vai lá, dá de presente. Personaliza, copo do Vascão, bota o nome, amor, de repente, olha só que Thiagão, Vascão ganha, a gente fica... olha aqui o copo Life também, esse aqui eu peguei pra minha filha, e tem aqui também, família, eu acho que é muito importante pro seu dia a dia, né, a gente que usa bastante o celular aqui, que é o carregador portátil, muito bom. Então a Golcase está cheia de produtos lá de muita qualidade, e você utilizando aqui o cupom Família Vasco vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Importante dizer que para ativar o nosso cupom, você tem que comprar pelo menos R$ 99, e passando ali de R$200 você consegue parcelar em 3 vezes sem juros, família, além de destacar também a parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza, né? Ah, Thiagão, não tô no momento querendo comprar um boné, a camisa do Vascão não, irmão. Mas fala comigo, aquele esquema. O produto que você vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza, só clica aqui no link. É mesmo, Thiagão? Exatamente. Porque o que você for comprar, mas foi o meu link que te direcionou pro site, o canal, né, vai ganhar aí uma comissão, né? O próprio YouTube fala aqui, né? Você comprando esse produto, o criador, o canal vai ganhar uma comissão, vai estar ajudando aqui o nosso trabalho. Mas, Thiagão, eu vou pagar 5, 10, 15 reais a mais? Absolutamente nada a mais. É uma parceria do YouTube com essas plataformas aí, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha. Família, no momento, né, como eu disse que eu estou gravando esse vídeo aqui, 4 horas, Corinthians e Botafogo estão jogando, né? Deixa eu ver aqui se já saiu o gol, porque agora já é 4:10. É assim, um jogo interessante porque acaba envolvendo até o nosso próximo adversário, né? O Corinthians ganha... Já tá 1-0, tô falando. Já tá 1-0 aqui com 8 minutos de jogo para o Corinthians. Gol de quem? Ranieri. Aos 7 minutos fez o gol aqui do Corinthians. Então, dessa forma, o Corinthians está ultrapassando o Vasco, não é isso? Tá chegando à 9ª colocação com 46 pontos. Mas se o Botafogo aqui virar, né, aprontar para cima do Corinthians, vai encostar ali no Mirassol e dessa forma o Mirassol vai ter que jogar, né, com seriedade ali contra o Vasco, porque pode perder aqui o G4. Entendo que o Mirassol quer ficar ali, né, para garantir a vaga direta para Libertadores e também um faz-me rir, né, ficando na 4ª colocação. Entendo que é mais papel colorido que vai entrar aí no bolso do Mirassol, família vascaína. Deixa eu comentar com vocês também. É melhor passar aqui o corte do Canhotinha de Ouro, do De Aranha falando sobre, né, o Vasco, a Copa do Brasil, e depois a gente vem trocando uma ideia sobre a preparação do Vasco, fala sobre o confronto contra o Fluminense e esse jogo da terça-feira aí, né, contra o Mirassol, família. Se liga só. Esse é o problema. O time do Vasco veio muito bem. De repente, começa a tropeçar. Mas o Vasco teve o mesmo problema, até maior do que o Fluminense, pelos jogadores que ele perdeu. Machucado, suspenso, essas coisas. O Fluminense não teve tanto.
Por isso que o Fluminense deu mais uma segurada. Por exemplo, o meio do campo do Fluminense vem jogando sempre. Não teve contusão. A única contusão era o Ganso. Mas o Ganso, nessa altura, já não era mais titular. Então o Fluminense segurou mais, né? Com o departamento médico do que propriamente o Vasco. O Vasco correu muitos riscos dos seus principais jogadores não jogarem várias partidas. Só a defesa ele trocou as 4 vezes. Esse é o problema, que eu acho foi a queda do Vasco. Que agora estão voltando os contundidos e ele está subindo de novo. Você acha que entram em igualdade de condições Vasco e Fluminense na Copa do Brasil, na final? Geraldo, é um torneio, né? Não é completamente diferente, são competições que a gente não pode fazer comparativo. Não, no Campeonato Brasileiro, nesse momento, se fosse tirar como base o Campeonato Brasileiro, o Fluminense é muito favorito. Por quê? Os 2 jogos, como eu falei, seriam no Maracanã, o Fluminense está jogando em casa. E está num momento excelente, apesar do Everaldo, que é o único calo, né? No mais, um Fluminense jogando maravilhosamente bem, a gente poderia colocar como favorito. Mas peraí, demorou. Mas o Fernando Diniz tem a escalação do time agora. Tem. Sem o Verratti. Tá muito claro isso. Me convenci. Não é isso? Até o jogo de sexta-feira eu não estava convencido. Agora me convenci. Geraldo, tem determinados momentos que o Verratti vai ter que jogar. Dependendo da circunstância do jogo. Mas o futebol hoje está muito móvel. Muita mobilidade. E o Vasco, tendo esse grupo agora, o que o Vasco não tem é elenco. Não tem dificuldade no meio do campo, tem dificuldade de zagueiros, tem dificuldade, o elenco é muito limitado. O Fluminense já é melhor, mas é uma outra competição, um mau dia, pode mudar a história desses 2, que são 2 jogos. Então, nesse momento, o Fluminense seria favorito, mas não, até o dia do jogo, lá se vão pelo menos aí o quê? 2 semanas? Pode mudar por completo. Semanas, exatamente. Tá aí. Família, pegando esse gancho aí do Canhotinha, né, que ele comentou que o Vasco perdeu algumas peças, e assim, eu nem acho que essa foi a questão, tá, família? Foi muito mais realmente uma questão de escolhas do Fernando Diniz, e bate aí, por exemplo, com o que o Dé falou em relação ao Verratti, mas não somente o Verratti, assim como o Tietê, o Nuno que não estava bem fisicamente, junto com o Coutinho, sabe? O Vasco estava ali com 5, 6 jogadores, cara, e eles têm ali uma dificuldade física. O jogo sem bola do Vasco fica terrível para marcar, para contra-atacar, principalmente em jogos fora de casa. Por isso que o Vasco foi pavoroso contra Botafogo e Grêmio. E aí, diante do Bahia, ele melhorou. Isso botou um time mais leve, mas o Vasco não foi bem nessa partida com bola, né? Até competiu mais sem bola por ter um time mais leve. Mas não dá para negar que em relação ao Flucê, por exemplo, né, o Flucê, eu acho que consegue lidar melhor com alguns desfalques que o Vasco. Isso é uma realidade, né? Eles competiram com o Palmeiras fora de casa, né? 0-0. O Palmeiras está numa draga também, né? Não sei quantas rodadas no Fagul. E não fez gol ontem também. Mas estava com Nonato, Lima, não estava ali com alguns titulares e mesmo assim competiu. Mas é isso, é torcer para que todo mundo esteja saudável nessas semifinais aí, nos 2 jogos, para a gente conquistar essa classificação. Mas assim, família, eu acho muito importante a gente analisar essa vitória do Internacional, né? Eu estava acompanhando uma página que eu gosto bastante dos comentários, na verdade até 2 páginas eu vi falando sobre isso. A questão do Thiago Mendes, né? O torcedor do Vasco tem a mania de queimar jogador, não presta, não serve. E aí o cara, né, performa daquela forma ali, o que acontece? Titular absoluto, meu Deus, ganhou ali, agora é ele mais 10, não dá, Thiago Mendes é muito titular, tu viu o passe de 3 dedos, tu viu, sabe? Tem isso. E assim, família, eu não sou assim, tá? Eu não sou assim. O Vasco, esse ano, e o torcedor que se comporta ou tem esse tipo de opinião, desculpa, ele não tá acompanhando o Vasco nesse ano de 2025, tá? A gente precisa olhar para o adversário, sim. O Vasco ganhou muito bem do Internacional, mas, repito, um time que não fez o Vasco sofrer sem bola, família. O Vasco nessa partida, 90 minutos mais os acréscimos, o Vasco sofreu o que na reta final do primeiro tempo, que baixou um pouco o ritmo, e aí o Internacional começou a crescer, chuva também, né? Assim, não dando tanta dificuldade pro Vasco, né? Mais chuveirinho e tudo mais, não aproveitando a velocidade do Carboneiro, do Vitinho. Por que também? Isso é bom a gente pontuar, não dá pra negar. Por uma postura do Vasco, por um trabalho do Fernando Diniz muito bem feito e que o Thiagão, pelo menos aqui nesse canal, estava pedindo. Um Vasco mais equilibrado. Família, pega o jogo do Internacional, em que momento você viu a defesa exposta?
Em que momento você viu os zagueiros correndo para trás igual uns loucos? Não teve. Foi um Vasco equilibrado a todo momento. E aí é o Diniz corrigindo algumas coisas, melhorando outras, como foi o posicionamento do Nuno. Né? Me parece que pensando um pouco no jogo sem bola, para deixar ele aqui com o PH que tem mais força que o Piton e o André Gomes para ajudar o Piton lá. E quando o Vasco tinha bola, era o Nuno que, até pegando um comentário de um amigo aqui que falou assim, Thiagão, sou muito fã do Nuno, irmão. O cara consegue se adaptar em várias funções, tem qualidade técnica e tudo mais. E nesse jogo contra o Internacional, não pelo gol, tá? Mas ele conseguiu participar da construção ali, das jogadas, passe e tudo mais, desafogando algumas jogadas, né? Momentos de pressão ali do Internacional, ele saindo bem dessa pressão. Então, assim, foi uma grande partida do Vasco, do Fernando Diniz, com as suas ideias, equilibrando mais o time. Agora, tudo isso funcionou contra o Internacional. Eu quero ver, né, contra outros times. Infelizmente, o Thiago Mendes, que é um jogador, vou até colocar aqui na imagem para vocês, né, o nosso gênio /22 no dia de hoje, né, o Vasco tá iniciando a preparação para o jogo contra o Mirassol, tá aí, estiloso, tocando na bola, e também o Thiago Mendes, né, e o Thiago Mendes, assim, infelizmente, família, ele se colocou nessa condição de contribuir agora, né, agora, somente agora. Então você tem um jogo aí contra o Mirassol, pra gente testar isso. Eu posso até trazer aqui o time do Mirassol, que é um time mais leve que o Internacional. E assim, mais solto até pelo momento, né? O Internacional tá brigando pra não cair. A gente sabe muito bem como isso funciona em 23, né? O sufoco ali, a pressão que os jogadores do Vasco tinham de não poder perder. E o Internacional, né? Eu acho que essa pressão acaba atrapalhando. Então a gente vai pegar um time, cara, que a gente pode até falar, aí o comprometimento, será que eles não estão relaxados já não? Eu acredito que não, até pelo bicho, né? Pelo papel colorido, se eles ganharem do Vasco, tem uma merreca ali para deixar o Natal forte, a galera já tá com papel no bolso, vai ficar jogando dinheiro no lixo, vai entrar para vencer o Vasco até para ficar ali na 4ª colocação. E aí eu tô mostrando para vocês aí, né, família, um time mais leve, né? Sei que o Reinaldo é pesadão lateral, mas está fazendo um excelente campeonato brasileiro. A zaga não foi a titular aqui, né? Não, o Luiz Otávio, ele não é titular, mas jogou contra o Vitória. O João Vitor é. O lateral direito também tem uma boa capacidade física. O setor de meio campo também, né? Danielzinho, o José Aldo. O Gabriel, cara, me surpreendeu muito nesse campeonato, né? Cara, até há pouco tempo o Gabriel estava disputando a Série C. Aí jogou a Série B no ano passado, tá aí de novo. Sim, né? Dentro das condições dele, já é um jogador veterano. Fez um bom Campeonato Brasileirão Série A. E nesse jogo contra o Vitória, eles jogaram sem referência, família. Jogaram com o Alisson, o Negueba e o Carlos... Cara, eu não sei se é Carlos Augusto. Né? Um que já jogou no Palmeiras, Goiás, Atlético Paranaense. Ficou um time de mais mobilidade. Então eu entendo que vai ser um bom teste pro Vasco nesse jogo sem bola. Pro Vasco, né, tentar competir, porque aí, família, falando já do jogo contra o Fluminense, a minha preocupação é exatamente essa, tá? Porque o Fluminense, ele é um time físico, é um time que compete bastante pelos pontas, né, o Serna e o Canóbio, que tá até fora do primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, tá suspenso. O setor de meio campo ali tem o Martinelli, que não sei o que tá acontecendo, tá correndo melhor, né? A galera até chamava ele de Mortinelli, mas tá melhor, fisicamente falando. E tem o Hércules, que tem muito pulmão, tem muita saúde, é tipo um Paulinho de 2023. O Acosta não tem tanta força física, mas está fazendo o jogo fluir. Então eu acho que o jogo sem bola do Fluminense, nesse sentido, né, de competir bastante, é o que me preocupa, sabe? Para essa semifinal, por exemplo, o Vasco ali com o Thiago Mendes. Agora, se a gente conseguir o equilíbrio defensivo com ele, contra o Internacional conseguiu sobressair, mas é aquilo, eu olho para o adversário, é um time bunda cansada do Internacional, com Alan Patrick, Bruno Gomes, Thiago Maia. O Fluminense já não é um time tão cansado assim, então me preocupa essa questão. Mas assim, família, claro que hoje o momento do Fluminense vai levar um favoritismo para essa disputa, até por jogar no Maracanã também, eu sempre falei isso com vocês, né, porque vai jogar os 2 jogos no campo que, sei lá, fez já 50, 60 jogos no ano, e o Vasco fez aqui 4 jogos. Na minha opinião, isso tem diferença sim. Mas tudo pode acontecer. Por exemplo, esse 6-0 do Fluminense não me preocupa tanto. Agora, a sequência positiva, até a gente tem que, 8 jogos sem perder, 8 vitórias seguidas no Maracanã. Os 6, cara, na minha opinião, fala muito mais do adversário. Os caras todos desfalcados, família. Tinha atacante jogando de ala, uma coisa, né, São Paulo todo errado. E aí o Fluminense conseguiu, né, aproveitar. Mas foi o que eu disse pra vocês, cara. Essa vitória contra o Internacional, ela foi importante em todos os sentidos, porque a gente viu o trabalho do Fernando Diniz e o equilíbrio que a gente tanto pede. Foi uma vitória que passa, né, confiança, não foi aquela vitória com gol achado, no sufoco, não. Foi uma vitória realmente que faz, né, o Vasco, internamente falando, né, e o torcedor, claro, ter esperança novamente. Eu espero que o Vasco possa manter
nessa fase positiva aí, nessa fase positiva não, né? Perdemos 5 jogos e voltamos a ganhar agora, mas manter esse nível de atuação, podemos dizer assim, e ser coroado, claro, com os 3 pontos diante do Mirassol. E aí, família, é aquilo, o De Aranha falou, né, sobre a situação aí do Verratti, que eu concordo muito, né? E até pego o gancho da questão do Fernando Diniz, da demissão. Eu falei sobre isso. Eu não sou a favor da demissão do Fernando Diniz, porque chegando um treinador aí, cara, vai colocar essa galera pra jogar. Vai colocar Tietê, vai colocar Verratti, vai colocar porque os caras mais experientes, né, do grupo, vai botar essa galera assim como o Jorginho fez em 22, botando Teixeira e Nenê juntos. Depois de 2 partidas ele falou, pô, não dá, né, esse time tem que ter força, esse time tem que ter equilíbrio. E aí voltou com o Peck e com o Figueiredo. Então o novo treinador, ele ia fazer isso, até pra, né, não perder o grupo, os caras, os líderes e tudo mais. Então o Diniz, ele já entendeu os erros que ele cometeu durante esse processo. Agora, só não pode voltar a acontecer. O Vasco precisa de saúde. Ah, mas o Thiago Mendes não tem essa saúde, Thiagão. É o que eu tô falando. Vamos testar esse time contra o Mirassol. Eu espero que o Mirassol chegue aqui no Rio, em São Januário, com muito tesão para jogar com o Vasco. Porque esse Vasco com o Thiago Mendes precisa ser testado. Principalmente visando a Copa do Brasil, família. Fui!